Olá, boa noite. Queremos dar as boas-vindas a você que está participando do Nova Vitória, que é o nosso culto de meio de semana, toda quinta-feira aqui na Nova Igreja Barra. Você é muito bem-vindo. A gente quer convidar você a se conectar ao Espírito Santo, a estar numa postura de sensibilidade. A gente vai estar adorando, a gente vai estar louvando, mas acima de tudo a gente vai estar tendo a possibilidade de uma experiência real com Deus, que é uma experiência com o sobrenatural, que é uma experiência até mesmo com milagres que podem acontecer nesse momento em que nós estamos aqui reunidos, ainda que virtualmente, ainda que via online, mas com certeza Deus está presente e é isso que importa. Onde está a presença de Deus, ali coisas incríveis acontecem. Então a gente está querendo convidar você a se conectar com a gente. Hoje um formato diferente do culto de quinta-feira, né? A gente está em casa, a gente vai estar louvando em casa, a gente vai estar ministrando em casa, mas com certeza o Espírito Santo vai estar aquecendo os nossos corações. Sejam bem-vindos. É isso aí, Bené, muito bom. Vamos nessa? Quando escurece e o medo cresce, escutarei sua voz. Quando a esperança e a fé se acaba, minha força é. Quando não vejo valor em mim, encontro em você. Yeah. Não desisto, pois sei que você não desiste de mim. Não desiste de mim. O seu amor em mim é eterno e flui dentro de mim como um eco. O seu amor em mim é eterno e flui dentro de mim como um eco. Ecoe o seu amor. Em cada etapa você me lembra suas promessas pra mim. Yeah. Você termina o que começa, nada vai te parar. Quando não vejo valor em mim, encontro em você. Yeah. Não desisto, pois sei que você não desiste de mim. Não desiste de mim. O seu amor em mim é eterno e flui dentro de mim como um eco. O seu amor em mim é eterno, yeah, e flui dentro de mim como um eco. Ecoe o seu amor. Ecoe o seu amor. Quando não vejo valor em mim, encontro em você. Deus, não desisto, pois sei que você não desiste de mim. Não desiste de mim. O seu valor em mim é eterno e flui dentro de mim como um eco. O seu amor em mim é eterno, yeah, e flui dentro de mim, hey. O seu amor em mim é eterno e flui dentro de mim como um eco. O seu amor em mim é eterno, yeah, e flui dentro de mim como um eco. Ecoe o seu amor. Ecoe o seu amor. Amém.
Quando a tempestade chegar, tu estarás comigo. Quando o dia mal raiar, tu estarás comigo. Sempre ao meu lado, me ajudando, tu estarás comigo. Sempre fiel, nunca me deixas, tu estás comigo. Quando o dia mal raiar, tu estarás comigo. Quando o dia mal raiar, você estará, tu estarás comigo. Sempre ao meu lado, me ajudando, tu estarás comigo no dia mal. Sempre, sempre fiel, nunca me deixas, tu estás comigo. Sempre ao meu lado, sempre fiel, nunca me deixas, tu estás comigo. Nada mais importa, tu estás comigo. Nada mais importa, tu és meu amigo. Nada mais importa, tu estás comigo. Nada mais importa, tu és meu amigo. Nada mais importa, tu estás comigo. Nada mais importa, tu és meu amigo. Nada mais importa, tu estás comigo. Nada mais importa, nada mais importa, tu estarás comigo, sempre ao meu lado, sempre fiel, nunca me deixas, tu estás comigo, sempre fiel, sempre fiel, não me abandonas, tu estás comigo. Tu estás comigo. Glória a Deus pela sua presença conosco aqui nessa noite, por esse louvor, por essa adoração que
abre o nosso coração, que expande a nossa visão. A gente quer nesse momento aproveitar para orar. Vamos orar pela sua família, vamos orar pela sua vida financeira, vamos orar por cura. Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que as famílias sejam protegidas, famílias que estão sendo atacadas pelo inferno nesses dias sejam protegidas pelo precioso sangue de Jesus. Concede ao marido, Senhor, a graça de poder entender e discernir as armas que devem ser usadas para combater o inferno. Dê sensibilidade a essa esposa também, a esse pai, a essa mãe, Senhor, nesse momento de pressão, nesse momento em que os relacionamentos estão tão próximos. Deus, que a graça do Senhor abunde, que haja restauração, que os vínculos sejam fortalecidos, que a aliança do casamento e da família seja fortalecida pela Tua graça. Nós oramos em nome de Jesus, nós cobrimos todas as famílias, todos aqueles que estão conectados a nós agora, Senhor, nesse momento, ou aqueles que vão estar conectados, ó Deus, ao longo da semana, ao longo do tempo. Senhor, sejam abençoados, sejam visitados, sejam fortalecidos, Pai. Tua palavra diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Que haja uma obra de salvação, uma obra de libertação, de cura, de restauração em cada família, em nome de Jesus. Também oramos, ó Deus, por aqueles que estão doentes, aqueles que estão sendo atacados em seus corpos, em seus organismos, em seus sistemas biológicos. Deus, para que a obra da cruz, a obra que foi consumada por Jesus, o nome poderoso de Jesus se manifeste, trazendo cura, Senhor, trazendo à realidade o que já foi conquistado. A palavra diz que Jesus levou sobre si todas as doenças, todas as enfermidades. Nós cremos por cura, Senhor, cura instantânea, cura sobrenatural. Senhor, a Tua palavra nos dá, Senhor, espaço para acreditarmos em milagres, em sinais, em prodígios. Pessoas que estão com Covid, pessoas que estão, Senhor, atacadas por esse vírus, pessoas que estão com outras doenças, sejam visitadas, ó Deus. A fé que há em cada um dos seus corações possa salvar, possa trazer o milagre de Deus. Nós oramos para que haja cura, Senhor, com base na Tua palavra, com base na obra da cruz, em nome de Jesus. Também oramos, Pai, pela bênção na área financeira de cada pessoa que está nos assistindo agora. Seja um tempo de milagres, um tempo em que portas serão abertas, um tempo em que o sustento de Deus, a provisão de Deus, o suprimento dos céus se fará presente, porque nós temos crido e vivido e experimentado que os céus não estão em crise. A economia do céu, ela não está instabilizada ou desestabilizada. Senhor, a economia dos céus permanece estável, Senhor. Ela permanece abundante. Nosso Deus é um Deus de abundância. Nosso Deus é um Deus que mostra, Senhor, projetos, ideias e abre coisas no meio das trevas, no meio do caos, no meio da crise. O Senhor é o Deus que opera na crise. Nós cremos em favor de milagres acontecendo na vida profissional, nos negócios, na vida financeira, de sorte que haja abundância, suprimento com abundância, em nome de Jesus. Gente, boa noite, que bom. A gente tem alguns avisos para dar. Cara, na verdade é só para que você fique aí conectado conosco nas programações que acontecem aí nas mídias sociais. Nós estamos aí todos os dias, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, com a Santa Ceia com o pastor Maurício Fragaro, todos os dias, 10 horas da manhã. Tá? Às 15 horas nós temos a programação da Geração Nova, com a pastora Neiva. Às 16 horas eu tenho estado com vocês aí com louvor e adoração com o Bené Gomes. E fique sempre atento, porque à noite tem aí o Conexão Empreendedora, tem sempre uma programação especial, ou das únicas, a dos jovens. Cara, a igreja está intensa, com atividades online intensas. Então, assim, é só você ficar conectado e com certeza você vai ser muito abençoado. Conteúdos não faltam, a gente tem se empenhado, a produção da nova igreja tem se empenhado ao máximo para produzir conteúdos de qualidade, para que o seu coração se aqueça, para que o seu coração seja edificado nesse tempo de quarentena. Deus abençoe você. Gente, esse é o momento de nós servirmos a Deus com a nossa generosidade. Na verdade é um reconhecimento, é mais um espaço para que possamos reconhecer de maneira concreta. É um reconhecimento concreto. Quando você e eu trazemos dízimos, ofertas, quando nós investimos no reino de Deus, é uma maneira de nós reconhecermos de maneira concreta que Deus tem nos abençoado, que Ele tem suprido as nossas necessidades, que nada tem nos faltado, como diz o Salmo 23, versículo 1, o Senhor é o meu pastor,
nada me faltará. É óbvio que ali o rei Davi, ele não está abrangendo apenas o aspecto financeiro, o aspecto das necessidades materiais. Ele está focando o lado espiritual, o lado familiar, o lado emocional, sentimental, físico, mas também inclui o suprimento financeiro. Deus é um Deus de abundância, Deus é um Deus de generosidade, Deus é um Deus de fartura, Deus é um Deus de abundância e de excelência. Então, queremos convidar você. Você tem aí do lado da sua tela o QR Code. Se você estiver assistindo aí, talvez pela televisão, ou por um laptop, um notebook, você pode chegar à câmera do seu celular e aí você vai estar conectado justamente no lugar onde você vai poder fazer a sua oferta tranquilamente, a sua contribuição, que para nós aqui na Nova, como tem dito o pastor Maurício Fragari, é uma semente. Deus não vê a sua contribuição, o seu dízimo, a sua oferta, a minha contribuição, meu dízimo e minha oferta, como espécie, como dinheiro, vê como uma semente. E o apóstolo Paulo diz que aquele que semeia com fartura, aquele que semeia com alegria, vai colher com abundância, vai colher abençoadamente, vai ser muito abençoado. Aquele que semeia pouco, às vezes porque tem uma certa desconfiança, às vezes porque se vê tão limitado financeiramente, não tem uma ousadia, uma intrepidez em fé, não há problema nenhum. Uma coisa que nós temos dito e repetimos e reforçamos é que na Nova Igreja você não é obrigado, não existe uma imposição para que você semeie. A gente se sente privilegiado, é um reconhecimento, é uma gratidão, a gente honra a Deus com os nossos dízimos e as ofertas, e a gente quer deixar para você os dados bancários para você fazer uma transferência, um depósito bancário. Fique à vontade, na certeza de que a sua semente, ela germinará, ela brotará, ela florescerá e ela frutificará a 30, a 60 e a 100 por um, por causa da bênção de Deus. Como diz Salomão, o rei Salomão, lá em Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor enriquece e não inclui dor alguma. Vai ser bênção demais. Deus abençoe. Em que aliança você está? Esse é o tema da nossa palavra nessa noite, no Nova Vitória, nesse culto de quinta-feira da Nova Igreja, nesse dia 18 de junho de 2020. É um dia que o Senhor nos fez. Em que aliança você está? É uma pergunta, tá? Eu vou facilitar as suas respostas. Tá? Nós temos duas alianças, a antiga aliança, o Velho Testamento, e nós temos a nova aliança que foi estabelecida a partir da morte e ressurreição de Jesus. Por que você está perguntando isso, Bené? Em que aliança você está? É óbvio que nós estamos na nova aliança. Sim, nós estamos no tempo da nova aliança. Mas eu sei que tem muita gente que, ou por uma confusão, ou por não entender direito, acaba vivendo na antiga aliança. Porque como a antiga aliança ela tem mais livros, né? O Velho Testamento são 39 livros, e então ela meio que está na nova aliança, mas ainda vivendo o espírito da antiga aliança. E tem pessoas que elas acabam fazendo um mix, porque elas entendem que uma aliança complementa a outra. É como se a nova aliança fosse a continuação da antiga aliança. O que é uma confusão, porque não é verdade. A nova aliança não veio para complementar. A nova aliança ela veio para substituir. É como num jogo de futebol, onde você tira um jogador e coloca outro. Esse jogador que saiu, ele não volta mais. Isso é um jogo de futebol. No jogo de basquete, não. Esse jogador que saiu, ele volta, aí depois ele pode sair de novo, não tem problema. É uma regra diferente. Mas, quando foi estabelecida a nova aliança, é porque a velha aliança ela não foi perfeita. Se buscou lugar para a nova aliança justamente porque a velha aliança ela falhou, ela não cumpriu o propósito. Aliás, ela não foi estabelecida exatamente para cumprir esse propósito. Ela foi estabelecida para mostrar ao homem que ele precisava muito mais do que apenas uma boa vontade, muito mais do que apenas uma decisão de andar na justiça própria, nos seus próprios méritos, nos seus próprios esforços, sabe? Ele precisava de um Salvador. O homem precisava de Jesus, que veio e estabeleceu essa nova aliança conosco. Então eu queria ler dois textos com você, tá? Dois textos aqui. O primeiro está em 2 Coríntios, capítulo 3. Você vai ter projetado aí no seu vídeo, mas eu vou estar lendo aqui com você. Versículo 3 até o versículo 11, 2 Coríntios 3.
Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo, que mostra os resultados de nosso trabalho em seu meio, escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo e gravada, não em tábuas de pedra, como foi a lei, né? Como foram os 10 mandamentos, mas em corações humanos. Estamos certos disso tudo por causa da grande confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. A nossa capacitação vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança. Não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito da vida vai acompanhando, porque eu creio que Deus já pode estar ministrando no seu coração já na leitura de 2 Coríntios capítulo 3. Olha o que o apóstolo Paulo está falando aos Coríntios. O antigo sistema, versículo 7, com suas leis gravadas em pedra, terminava em morte, embora tivesse começado com tamanha glória que os israelitas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés, por causa da glória que brilhava em seu rosto, ainda que esse brilho já estivesse se desvanecendo. Olha só, a lei tem uma glória, gente. A lei, ela tem uma glória. E tinha uma tamanha glória que o rosto de Moisés, o principal representante da lei, o rosto dele brilhava. E ele até colocou um véu, né, para que as pessoas não ficassem... Na verdade, esse véu, ele tinha um sentido duplo. O primeiro sentido é que para que as pessoas não fossem agredidas pela glória que estava na face de Moisés. Mas o segundo sentido é porque a glória, ela ia se perdendo, ela ia se desvanecendo. Então tinha que colocar uma cobertura para que ninguém pudesse ver. Vamos colocar aqui uma proteção, vamos colocar aqui alguma coisa para ninguém ver que não está funcionando. Não está funcionando. Versículo 8. Acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior no novo sistema, da nova aliança, que se baseia não mais na performance do homem, não mais na justiça humana, não mais nos esforços e nos méritos pessoais, mas se baseia agora na obra do Espírito, no mover do Espírito, na ação do Espírito. Que lindo isso. Versículo 9. Se o antigo sistema que traz condenação era glorioso, gente, que coisa incrível isso. O antigo sistema que traz condenação era glorioso. Gente, como é que algo que traz condenação pode ser glorioso? Como que algo que é glorioso pode trazer condenação? Pois é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Era glorioso, muito mais glorioso é o novo sistema que nos torna justos diante de Deus. Então a lei não conseguiu justificar ninguém, tá? O sistema da lei, o antigo sistema, não justificou o homem diante de Deus. Agora o ministério do Espírito, né, o ministério desse novo sistema da nova aliança, fez com que os homens se tornassem justos diante de Deus. Versículo 10. De fato, a glória do passado não era nada gloriosa em comparação com a glória magnífica de agora. Portanto, se o antigo sistema que foi substituído, olha a expressão aqui na nova versão transformadora, se o antigo sistema, a velha aliança, que foi substituído, era cheio de glória, muito mais glorioso é o novo, que permanece para sempre. A boa notícia é que não haverá uma terceira aliança, tá? Nós tivemos a primeira aliança, batizada como velha aliança, nós tivemos a nova aliança, que foi a segunda aliança, e é a aliança do Espírito e que vai permanecer para sempre. Eu queria agora chamar o segundo slide, em Hebreus, capítulo 8, versículo 7 a 13. Você vai ver um complemento, mas eu creio que a sua visão vai se expandir, o seu entendimento sobre essa diferença clara entre a velha aliança, o sistema da velha aliança e o sistema da nova aliança. Você vai poder entender com muita clareza, e a minha oração é que o Espírito Santo de alguma forma use essa ministração para abrir os seus olhos.
sabe, para expandir a sua visão e o seu entendimento da diferença brutal entre velha e nova aliança. No versículo 7 de Hebreus 8, o escritor começa dizendo o seguinte: se a primeira aliança fosse perfeita, não teria havido necessidade de outra para substituí-la. Mais uma vez aqui, né, esse termo, essa expressão, substituição. Então não é um complemento, gente. Uma não veio para complementar. Na verdade, a velha aliança ela fez um favor de apontar para a nova aliança. Muito daquilo que aconteceu na velha aliança foi tipo, foi sombra, foi figura, para que nós pudéssemos entender o que viria na nova aliança. Mas quando Deus viu que o seu povo era culpado, disse: está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão e os conduzi para fora da terra do Egito. Sim, ali no deserto, porque essa aliança foi estabelecida ali no deserto. Não permaneceram fiéis à minha aliança, por isso lhes dei as costas, diz o Senhor. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha o versículo 11. E não será necessário ensinarem a seus vizinhos ou aos seus parentes, dizendo: você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão. Isso é uma diferença maravilhosa, porque na antiga aliança o conhecimento de Deus, desculpe eu dizer, era restrito a Moisés. Nem o sumo sacerdote conhecia Deus. Nem o sumo sacerdote Arão e os outros que vieram depois tinham conhecimento de Deus como Moisés. Era o único que tinha realmente um relacionamento face a face com Deus. Muito pouco. Na nova aliança, esse caminho é aberto, né? Esse acesso é liberado, é o livre acesso que nós tivemos quando o sangue de Jesus foi derramado na cruz, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo e todos nós temos agora acesso à presença de Deus. Até porque a presença de Deus, ela saiu daquela caixa e ela veio estar conosco. A presença de Deus que se limitava e se resumia e se restringia a estar no lugar geográfico e ali naquele lugar. Então assim, cara, a nova aliança ela trouxe esse benefício para nós. Em livre acesso, para que todo ser humano tenha acesso à presença de Deus. Todos têm acesso. Obviamente que através de Jesus, o próprio Jesus diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, mas todos estão convidados e todos estão assim com amplas possibilidades de ter esse acesso. E agora o versículo 12 fala da principal cláusula. Nós temos entendido e temos chamado dessa forma, a principal cláusula da nova aliança. Deus dizendo: e eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Tem uma tradução que diz o seguinte: usarei de misericórdia para com as suas iniquidades e de seus pecados jamais me lembrarei. Cara, isso é tremendo, isso é tremendo. Sabe assim, um sacrifício definitivo de Jesus fez com que Deus sepultasse o pecado, Deus apagasse o pecado, esquecesse o pecado completamente. Ele não vai se lembrar mais. É uma aliança que tratou os nossos pecados de uma forma definitiva. Tá bom, gente? E no versículo 13, para a gente acabar essa leitura aqui do segundo slide, que é em Hebreus 8, no versículo 13 diz assim: quando Deus fala de uma nova aliança, significa que tornou obsoleta. Sabe o que é uma coisa obsoleta? Sem uso, sem utilidade. É algo obsoleto. Então ele tornou obsoleta a aliança anterior, a velha aliança, a primeira aliança. E aquilo que se torna obsoleto e antiquado, logo desaparece. Gente, eu queria, assim, tentar passar para vocês, nesse tempo que a gente tem para estar ministrando, pregando, 5 aspectos que denotam a diferença entre a velha e a nova aliança. Não são todas as diferenças, tá? Eu quero até colocar em você que tem primado por estudar a Bíblia, por ouvir aquilo que se prega, ir conferir nas Escrituras para ver se de fato tem base,
Porque nós não queremos pregar aqui teoria, nós não queremos pregar aqui, sabe, filosofia, ilusão, sabe, assim, não queremos pregar devaneio, né, um delírio. Cara, a gente quer pregar aquilo que a gente crê que de fato é verdade e está baseado na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Então, eu queria falar pelo menos de 5 aspectos que tornam assim essa diferença entre a velha e a nova aliança bem notória. A primeira delas, eu vou chamar aqui mais um slide. A primeira delas é a primeira e talvez principal diferença entre uma e outra aliança está na maneira como os pecados foram tratados, ou como eles foram perdoados. A primeira aliança exigiu que houvesse derramamento de sangue pelo sacrifício de animais esses que eram criteriosamente escolhidos para que essa oferta pudesse ser aceita. Então, qualquer indivíduo lá em uma das tribos de Israel ia até lá o santuário, até o tabernáculo de Moisés, levava ali o animal sem defeito, com todos aqueles critérios estabelecidos em Êxodo ou em Levítico, você pode ler lá depois. No comecinho de Levítico já mostra ali quais são os critérios, né? O processo de qualificação desse sacrifício para que ele pudesse ser aceito a Deus e, uma vez sendo aceito, se tornasse eficaz no perdoar pecados. Mas era um perdão que precisava de ser renovado, ano após ano, esse perdão ele precisava de ser renovado. Era um perdão que valia por um ano, era um perdão temporário. Então a primeira aliança exigiu isso. Agora a segunda aliança, que é a nova aliança, a aliança em que nós estamos, ela também exigiu que houvesse derramamento de sangue, só que não mais de animais criteriosamente qualificados ou escolhidos, mas de um homem que se ofereceu para ser o substituto. Porque na verdade aqueles animais que eram sacrificados na antiga aliança, eles apontavam para a obra da substituição. Eles estavam ali sendo sacrificados e tendo o seu sangue derramado para que o ofertante não precisasse de morrer, para que o ofertante não precisasse de derramar o seu sangue. Porque a culpa não era do animal, mas o animal veio e tomou o lugar do homem. A culpa não era de Jesus, Jesus não teve culpa alguma, ele não teve pecado. Ele foi o Cordeiro perfeito, imaculado e inocente de Deus, que tomou o meu e o seu lugar. Ele nos substituiu, assim como aqueles animais substituíam todos os seus ofertantes. Só que Jesus, ele fez isso de uma forma definitiva, de uma vez por todas. Você vai encontrar essa expressão pelo menos 3 ou 4 vezes no livro de Hebreus, de uma vez por todas, ou seja, de uma forma definitiva. Jesus foi à cruz, ele derramou o seu sangue e perdoou plena e definitivamente todos os nossos pecados. Ele se qualificou para ser o Cordeiro. E João Batista, ao vê-lo, exclamou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro. Esse é o Cordeiro do sacrifício. Esse é o Cordeiro que vai se sacrificar uma única vez e não vai, a partir dele não será mais necessário derramamento de sangue. Não será mais necessário sacrifícios anuais. Foi abolido. Por isso que a velha aliança foi abolida. A começar desses rituais e cerimoniais envolvendo os sacrifícios que trazia derramamento de sangue para perdão de pecados. Então, essa foi a primeira grande diferença, tá? Lá na antiga aliança, animais eram sacrificados. Na nova aliança, o Cordeiro de Deus foi sacrificado. Jesus, o leão da tribo de Judá, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Aquele que era o unigênito, pela sua morte e ressurreição, se tornou o primogênito. Romanos 8:29. Entre muitos irmãos, ele se tornou primogênito. Ele saiu da categoria de unigênito para a categoria de primogênito entre muitos irmãos. Muitos estão se tornando a cada dia filhos de Deus em Cristo, porque a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, o poder e a capacidade. A segunda diferença é que na primeira aliança os pecados eram perdoados temporariamente. Já na segunda eles foram perdoados definitivamente de uma vez por todas, tá? Vamos lá. Na primeira, os sacrifícios eram oferecidos de um modo diferente, né? Eram através de animais na velha aliança e através do Cordeiro de Deus Jesus na nova aliança, tá? Mas
Houve necessidade de derramamento de sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A segunda diferença, então, é que na primeira aliança os pecados eram perdoados, desculpem, temporariamente, ano após ano, tá? Já na segunda aliança eles foram perdoados definitivamente, totalmente, plenamente em Cristo Jesus, de uma vez por todas. Se você quiser, Hebreus 9, 28, está lá escrito. A terceira diferença é que na primeira aliança a consciência de culpa jamais deixa de existir. Porque, cara, se você tem que oferecer sacrifício todo ano, então você se sente culpado todo ano. Todo ano a culpa, ela volta. E você tem que se manter nessa postura de pecador. A natureza pecaminosa, ela não é removida. Ela não é tratada na antiga aliança. Diferentemente do que aconteceu lá na cruz, quando Jesus, ele removeu essa natureza pecaminosa, essa natureza adâmica, tá? Então, já na segunda, essa consciência de culpa já não existe mais. Essa é uma diferença enorme. Cara, quando você tem certeza que seus pecados foram plenamente perdoados, que a sua natureza adâmica ela foi removida, ela foi tratada, sabe? E essa consciência de culpa já não existe mais, cara, você se torna livre para voar como a águia. Cara, você vai ganhar uma dimensão, você vai estar andando numa dimensão inacreditável, fantástica, sensacional. Muita gente é corrido pela culpa, né? A religiosidade mantém muita gente na culpa. O legalismo mantém muita gente na culpa. E isso é sistema antigo, é sistema da velha aliança. Na nova aliança, meu irmão, você já não deve mais. A tua dívida foi quitada, a tua culpa foi removida, os teus pecados foram perdoados, a natureza adâmica foi aniquilada, a natureza pecaminosa ali na cruz do Calvário. E essa consciência de culpa foi substituída pela consciência de justiça, via perdão definitivo que nos foi dado na cruz do Calvário. Você tem agora a consciência da justiça. Então, quando vem aquela acusação do inimigo, você é um pecador. Não, eu fui um pecador. Eu já não sou mais um pecador. Eu fui justificado, eu tenho a consciência de justiça. Eu me tornei justiça de Deus em Cristo. Isso é incrível, tá? Gente, a quarta diferença agora é que a glória da primeira aliança, ela se desvanecia e terminava em condenação e morte. A glória da nova aliança jamais acaba e sempre produz vida. Ela sempre conduz para a vida, e vida em abundância, como disse Jesus. Por quê? Porque a glória da primeira casa, ela é baseada no esforço do homem, na performance, no comportamento do homem. E a glória da última casa, ela é baseada tão somente na obra da cruz, no comportamento e na performance de Jesus, na obediência de Jesus. Essa foi a quarta diferença gritante entre a primeira e a segunda aliança. E para terminar, a quinta diferença é que na primeira aliança, por causa da desobediência de Adão, todos os homens se tornaram oficialmente pecadores, porque a lei não foi suficiente para tirá-los do domínio do pecado. Pelo contrário, a lei oficializou e fortaleceu o domínio do pecado sobre eles. Enquanto na nova aliança, por causa da obediência do último Adão, Jesus, todos os homens potencialmente, espiritualmente, legalmente se tornaram justiça de Deus em Cristo. Por que eu estou dizendo potencialmente, espiritualmente, legalmente? Porque você precisa tomar posse, né? Mas a justiça de Deus, ela está disponível para todo aquele que crê, cara. De qualquer nação, de qualquer tribo, de qualquer povo, de qualquer país. Cara, você teve a consciência do que Jesus fez por você na cruz. Você pode ir lá e tomar posse. Bom, eu sou justiça de Deus. Já está disponível para você isso. Lendo alguns versículos para você. Romanos 5,19. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, Jesus, muitos serão declarados justos. Romanos 7,19. Atestando que a lei ela não teve poder para mudar o homem, para transformar o homem, para fazer com que o homem obedecesse e guardasse os mandamentos de Deus. Romanos 7,19 diz o seguinte: quero fazer o bem, olha o que o apóstolo Paulo diz, mas não o faço.
Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. 1 Coríntios 15, 56. O pecado é o aguilhão da morte, que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. A lei, ela evidencia o pecado. Ela não trata, ela não te dá força para vencer o pecado. Romanos 6,14. O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, debaixo da lei, mas vocês estão agora vivendo debaixo da graça. Tem uma tradução que diz o seguinte: o pecado não terá mais domínio. Porque o tempo do pecado ter domínio era no tempo da primeira aliança. Agora, no tempo da nova aliança, o pecado não terá mais domínio sobre vocês. Tá? 2 Coríntios 5, 21. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Tem uma tradução que diz para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Eu sou justiça de Deus, e você? Hebreus 10, de 1 a 3, para a gente terminar, diz o seguinte: a lei constitui apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir, mas não as coisas boas em si mesmas. Então, a velha aliança, a primeira aliança, ela é apenas uma sombra que aponta para uma realidade que só se tornaria real e viva na nova aliança. Os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm adorar. Se tivessem esse poder, já não precisariam existir, pois os adoradores teriam sido purificados uma vez por todas, e a consciência de seus pecados teria desaparecido. Em vez disso, esses sacrifícios os lembravam de seus pecados ano após ano. Por isso que eles estavam debaixo de uma culpa irremediável, até que Jesus veio. Gente, é uma diferença enorme. Então, fale aqui mais uma vez a pergunta: em que aliança você está? Ah, pastor, eu estou no mix. Não vai funcionar. Não adianta você misturar lei com graça. Não adianta você tentar misturar a primeira aliança com a última aliança. Não adianta você tentar misturar sacrifício de animais com o sacrifício de Jesus. Cara, não vai dar certo, tá bom? Que Deus abençoe você, que de alguma forma isso possa produzir em você um desejo de aprender mais, de conhecer mais, de aprofundar mais no conhecimento da diferença entre essas duas alianças. Em que aliança você está? Um grande abraço, Deus abençoe. Nada mais importa, tu estás comigo. Nada mais importa, tu és meu amigo. Nada mais importa, tu estás comigo. Nada mais importa, tu és meu amigo. Nada mais importa, tu estás comigo. Nada mais importa, tu és meu amigo. Nada mais importa, tu estás comigo. Nada mais importa, nada mais importa, tu estarás comigo, sempre ao meu lado, sempre fiel, nunca me deixas, tu estás comigo, sempre fiel, sempre fiel, não me abandonas, tu estás comigo. Obrigado, tu estás comigo. Yeah. Amém. Para fechar, vamos nessa? Uma música de celebração. 1, 2, 3 e... Quando escurece e o medo cresce, escutarei sua voz. Quando a esperança e a fé se acaba, minha força é. Quando não vejo
vejo valor em mim, encontro em você. Não desisto, pois sei que você não desiste de mim, não desiste de mim. O seu amor em mim é eterno e flui dentro de mim como um eco. O seu amor em mim é eterno, yeah. E flui dentro de mim como um eco. Ecoe o seu amor. Ecoe o seu amor. Valeu, gente!